Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A professora racista pensou que estava humilhando um aluno negro sem consequências, mas se arrependeu amargamente. A St. Eloi High School, aninhada à sombra de pedras antigas e parques impecavelmente conservados, tinha a reputação de ser um bastião de excelência acadêmica, tradição e disciplina. Durante anos, atraiu as famílias mais influentes da cidade, pais ansiosos por garantir aos filhos um futuro brilhante e promissor, longe das preocupações da vida cotidiana. No entanto, por trás desse verniz de prestígio e sucesso, a instituição escondia tensões invisíveis, rachaduras que não eram visíveis à primeira vista, mas que afetavam profundamente aqueles que lutavam ali para serem ouvidos e reconhecidos. As desigualdades raciais e sociais eram generalizadas e insidiosas. Essas fraturas, muitas vezes ignoradas, se infiltravam nas conversas de corredor, nos olhares furtivos trocados entre alunos e na maneira como alguns professores favoreciam certos grupos enquanto negligenciavam ou humilhavam outros. As palavras nem sempre eram necessárias para transmitir uma mensagem. Uma postura, um tom, um olhar eram suficientes. Em St. Eloi, a distinção entre aqueles que pertenciam ao mundo e aqueles que eram convidados a fazer parte dele permaneceu obscura, mas profundamente sentida por aqueles que se encontravam à margem. Marie Lebrun, professora de literatura que construiu sua carreira neste estabelecimento por mais de 15 anos, foi um exemplo vivo disso. Respeitada por seu rigor e disciplina intransigente, ela fez da pedagogia uma arma formidável, mas seus métodos de ensino a tornaram temida por muitos alunos. Ela não apenas ensinava, ela examinou, decifrou, julgou com precisão quase clínica. Marie, apesar de suas habilidades inegáveis, frequentemente lançava um olhar cruel para aqueles que pareciam estar fora da norma que ela havia imposto a si mesma. Esse olhar, tingido de arrogância e preconceito, era particularmente evidente em relação a Malik, um estudante negro que ela não tolerava. Para ela, Malik era apenas uma exceção que perturbava a ordem imutável de sua sala de aula. Malik, por sua vez, não pediu para ser objeto dessa hostilidade. Estudante tranquilo e brilhante, ele havia chegado a St. Eloi um ano antes, depois de deixar seu bairro operário, onde a educação era apenas um luxo para poucos privilegiados. Ele cresceu em uma comunidade onde os sonhos eram frequentemente ofuscados pelas realidades sociais, mas sua mãe, uma ex-bibliotecária, incutiu nele o amor pelos livros e pelas palavras. Foi por meio dela que ele descobriu o mundo das letras, e foi esse mundo de possibilidades que ele prezava profundamente. Para Malik, a educação era uma oportunidade, uma chave que ele não queria desperdiçar, especialmente em um lugar como St. Eloi, onde as portas da oportunidade pareciam abertas para crianças de famílias privilegiadas e fechadas para outras. Na aula, Malik era um dos melhores alunos. Mas, apesar dos resultados excepcionais, ele sabia que, naquele ambiente, a cor de sua pele era um obstáculo. Ele não era visto por suas habilidades, mas sim como uma anomalia, um jovem negro que parecia desafiar os estereótipos atribuídos a ele. Ele não era apenas um aluno modelo, ele era um modelo de discrição, humildade e consistência. E, no entanto, para Marie Lebrun, essas qualidades pareciam suspeitas. Ela lutava com a ideia de que um jovem negro pudesse se destacar em um campo tão refinado quanto a literatura, um campo que ela acreditava ser reservado para aqueles com as maneiras certas. Mary não conseguiu evitar colocá-lo no chão. Em tom condescendente, ela fez comentários sutis, mas mordazes, sobre suas origens e sua falta de refinamento, o que ela considerava inevitável. Malik, no entanto, permaneceu calmo. Ele sabia que não precisava responder à provocação. Mas isso não o impediu de sentir o peso dessa discriminação silenciosa, dessas pequenas provocações que, com o tempo, acabaram lhe dando um gosto amargo. Um dia, durante uma aula particularmente tensa, onde a discussão era sobre Madame Bovary, uma das obras-primas da literatura francesa, Marie lançou uma nova tentativa de humilhar Malik. Ela decidiu provocá-lo convidando-o a responder uma pergunta complexa sobre a personagem Emma Bovary, uma mulher consumida por ilusões românticas e expectativas irreais. Esse tipo de pergunta era a oportunidade perfeita para Marie. Ela sabia que Malik poderia cometer um erro, hesitar ou até mesmo se perder em considerações que não estariam à altura de seus padrões. Para ela, era uma oportunidade de destacar a falta de cultura que percebia nele, uma falta que só poderia estar ligada à sua origem.
Marie olhou para os outros alunos com um olhar gélido e um leve sorriso nos lábios. Ela achava que Malik iria falhar e já previa a humilhação que poderia infligir a ele. Mas o que ela não sabia era que Malik havia preparado bem seu discurso. Quando ela fez a pergunta, todos os olhos se voltaram para ele. A turma estava atenta a cada palavra sua. Mas Malik, longe de tropeçar, levantou-se com uma serenidade impressionante. Ele pensou por um momento, seu olhar fixo no espaço como se estivesse se preparando para um teste. Então ele começou a falar. Emma Bovary, Madame, personifica a ilusão de expectativas irreais diante da realidade. Ela está presa em seus sonhos de grandeza, incapaz de enxergar a beleza ao seu redor. Sua falta de discernimento é sua própria redenção e sua própria tragédia. Marie congelou por um momento. A turma, surpresa com a maturidade da resposta, esperou sua reação. Essa não era a resposta que ela esperava, de jeito nenhum. Ela esperava por uma hesitação, um erro, uma gagueira que lhe permitisse marcar um ponto. Mas Malik não lhe ofereceu nada. Suas palavras eram precisas, articuladas e tinham uma profundidade que perturbava sua visão limitada do que um jovem negro poderia entender sobre literatura. O contraste entre o olhar calmo e seguro de Malik e o de Marie, congelado pelo inesperado, criou uma tensão palpável na sala. Frustrada, mas buscando manter sua autoridade, Mary embarcou em uma tentativa de humilhação. Num tom glacial, ela disse, como uma flecha afiada, é surpreendente que você consiga entender esta obra, Malik. Afinal, dada sua formação, suas raízes, cultura literária não é realmente a sua praia, é. Suas palavras fluíam com lentidão deliberada, como se ela quisesse enfatizar cada sílaba para marcar claramente a distinção entre ela e ele, entre o intelectual e o outro. A turma ficou ainda mais paralisada, como se estivesse suspensa no ar, incapaz de reagir. Um silêncio pesado encheu a sala. Malik, longe de ficar desestabilizado pelo ataque, permaneceu impassível. Ele sabia que o comentário de Marie não era simplesmente um comentário desajeitado, mas uma tentativa deliberada de reduzir sua humanidade a um rótulo. Mas ele não se deixou levar pela emoção. Ele respirou fundo, seu olhar se tornou mais firme, mais profundo. Ele olhou nos olhos de Marie com uma intensidade quase palpável, como se cada palavra que ele dissesse fosse uma resposta a uma vida inteira de injustiça e preconceito. A cultura, senhora, não tem cor nem origem social. Ela pertence a todos. Suas palavras, simples e poderosas, ressoaram por toda a sala, deixando um eco que parecia se estender além da sala de aula. A professora, surpresa com a resposta calma e sábia, procurou palavras para responder, mas tudo que conseguiu foi um silêncio constrangedor. Ela tentou se conter, como se a situação não tivesse acontecido como ela temia, mas a humilhação já estava lá. Marie tentou esconder seu constrangimento retornando à aula, mas a atmosfera havia mudado. Os alunos ficaram em silêncio, alguns até mesmo evitando seu olhar, outros se voltando discretamente para Malik, como se estivessem se dando conta de uma injustiça que não tinham visto até então. A luta por respeito e dignidade havia se cristalizado em um momento de verdade. Nos dias seguintes, uma crescente inquietação tomou conta da turma. Malik, fiel a si mesmo, não reagiu mais. Ele continuou seus estudos com a mesma seriedade, mas algo havia mudado no ar. As conversas nos corredores eram diferentes. Malik não era mais apenas o aluno quieto e brilhante. Ele se tornou, apesar de si mesmo, um símbolo. Seus companheiros, inicialmente hesitantes, começaram a olhar a situação de um ângulo diferente. E à medida que o incidente se tornou um tópico de conversa entre os estudantes, uma solidariedade invisível, mas crescente, foi estabelecida. Entre eles, Kevin, outro aluno brilhante, assumiu a responsabilidade de capturar os momentos tensos da aula. Ele sabia que esta não era a primeira tentativa de Marie, que seus comentários condescendentes eram frequentes, mas raramente levados em consideração. Desta vez, porém, algo era diferente. Kevin registrava discretamente as palavras de Marie toda vez que ela fazia um comentário racista ou humilhante. Ele sabia que a injustiça tinha que ser exposta, mas também entendia que sem provas concretas ninguém ficaria do seu lado. As gravações eram sua segurança. Um dia, depois da escola, Kevin e vários outros alunos decidiram se reunir. Eles trocaram depoimentos, suas experiências pessoais sobre as atitudes de Marie e seu tratamento diferenciado aos alunos.
Este não foi apenas um incidente isolado, mas um padrão que todos observaram ao longo dos anos. E agora eles não podiam deixar isso passar. Com as gravações e depoimentos em mãos, um pequeno grupo de alunos contatou pais, ex-alunos e até professores solidários para organizar uma queixa formal contra o professor. Eles também postaram depoimentos anônimos nas redes sociais da escola, expondo a verdade. A reunião geral da escola que se seguiu foi um ponto de virada. O diretor, alertado por um aluno afetado pelo incidente, foi rapidamente informado da situação. Em poucos dias, a gravação de Kevin veio à tona, provocando uma reação imediata. O caso de Malik e Mahi tomou proporções inesperadas, indo além dos muros da escola. Os estudantes começaram a se posicionar publicamente, mostrando sua solidariedade a Malik e denunciando o clima tóxico criado por um professor em posição de poder. O que começou como um simples comentário racista cresceu e se tornou um movimento mais amplo, um apelo por igualdade, dignidade e justiça. Os estudantes agora entendiam que seu silêncio só alimentaria o sofrimento dos outros e que a verdade sempre deveria ser defendida, independentemente da força da autoridade que os enfrentasse. Malik, cuja dignidade permaneceu intacta durante todo o incidente, transformou-se gradualmente em um verdadeiro símbolo de resistência contra o racismo latente que, até então, persistia nos cantos mais invisíveis do establishment. O que começou como um ataque pessoal se tornou uma luta mais ampla, um despertar coletivo dentro da escola. Os estudantes, comovidos com a situação e a calma com que Malik respondeu aos ataques, se reuniram espontaneamente para demonstrar seu apoio. Com o passar dos dias, esse movimento se espalhou com uma velocidade impressionante. Para Malik, não era mais apenas uma questão de justiça, mas uma luta pela igualdade e contra a injustiça sistêmica que moldava insidiosamente a vida escolar de muitos estudantes de minorias. Foram realizadas reuniões fora do horário de aula e dentro das salas de aula para discutir a discriminação racial e a importância da diversidade nas escolas. Malik, embora reservado por natureza, se viu no centro dessa dinâmica, ouvindo, mas acima de tudo, guiando a discussão. Ele insistiu que o verdadeiro problema não era apenas o comportamento de um professor, mas um problema mais amplo e profundo que afetava a escola e a sociedade como um todo. Estudantes, antigos e novos, aderiram ao movimento. Eles se reuniram para redigir uma petição pedindo uma mudança na maneira como questões de raça e discriminação eram abordadas na escola. O diretor, inicialmente relutante em admitir a extensão da situação, viu-se sob crescente pressão de alunos e pais. Cartas de reclamação chegaram aos montes, e os pais uniram forças com os alunos para exigir respostas. No final, ele não teve escolha a não ser abrir uma investigação interna para analisar os eventos e seu contexto. A administração foi forçada a reconsiderar seu silêncio habitual sobre questões tão delicadas e responder às preocupações legítimas de sua comunidade escolar. Mahi Lebrun, por sua vez, não esperava tal reação. Convencida de que conseguiria sair dessa situação como tantas vezes antes, minimizando, menosprezando ou evitando confronto, ela se viu diante de um tribunal de seus pares, onde sua postura de autoridade não seria mais suficiente. Durante a investigação, ela foi confrontada com seus comentários, desafiando sua posição como educadora e modelo para seus alunos. Longe de se desculpar abertamente, ela tentou minimizar suas ações, reduzi-las a uma simples falta de jeito ou a um lapso temporário. Mas as evidências eram esmagadoras. Os depoimentos dos alunos, as gravações de Kevin, acima de tudo, o peso do apoio massivo da comunidade escolar não deixaram dúvidas sobre a natureza de seus comentários. Ela se viu presa em um turbilhão que não havia previsto. O que ela não havia previsto era o efeito bola de neve de seu comportamento, como uma simples observação poderia se transformar em uma luta pública por justiça. O ápice desse processo ocorreu na reunião do Conselho Disciplinar, onde o caso foi analisado em profundidade. Malik, embora ainda calmo, falou com uma força silenciosa que perturbou todos os presentes. Ele explicou que o que havia sido feito não foi simplesmente um erro de julgamento, mas um ato de discriminação consciente, uma violação da igualdade de oportunidades que era impossível de minimizar. Ele enfatizou que a discriminação, mesmo a menor, era insidiosa e tinha um impacto profundo nos alunos. Ele acrescentou que a escola, como instituição de conhecimento, deve ser um espaço de respeito e dignidade para todos, e que esse incidente revelou uma rachadura nesse ideal. Apesar das tentativas de Mahi de justificar suas ações, a decisão do Conselho Disciplinar não deixou espaço para ambiguidade.
Marie foi suspensa de suas funções e forçada a passar por um treinamento extenso sobre gestão de diversidade e inclusão. Esta sanção, embora necessária, foi apenas um primeiro passo. A verdadeira mudança veio do fato de que essa situação destacou um problema maior e mais profundo: a maneira como a discriminação racial era frequentemente ignorada, até mesmo normalizada, em instituições supostamente prestigiosas. Este não foi um erro isolado, mas um sintoma de um mal-estar muito maior que precisava ser resolvido. Malik, por sua vez, não buscou vingança. Ele não se deixou levar pelo desejo de vingança, nem pela euforia de ter vencido uma batalha. Ele permaneceu discreto, modesto, como sempre. Mas por dentro ele se sentia mais forte do que nunca. Ele transformou essa provação inicialmente dolorosa em uma vitória sobre o preconceito, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que, um dia, teriam que enfrentar a injustiça. Essa experiência reforçou sua convicção de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível manter a dignidade e fazer com que a própria voz seja ouvida. Ele sabia que a vitória não era só sua, mas de toda uma comunidade que ousou se levantar. Depois dessa história, a St. Eloi High School nunca mais foi a mesma. Não era mais simplesmente um lugar de aprendizado, mas um espaço de transformação. Um espaço onde as vozes, mesmo as mais discretas, podiam ser ouvidas, e onde os atos de discriminação eram menos tolerados, onde os alunos não hesitavam mais em denunciar o que estava errado. Graças a Malik, esse incidente abriu um debate muito necessário sobre igualdade de oportunidades, diversidade e a necessidade de desafiar os preconceitos enraizados na cultura da escola. Este jovem, cuja inocência e dignidade foram postas à prova, impôs sua visão de mundo com tanta força que ela não podia mais ser ignorada. Ele provou que, mesmo em um sistema injusto, a integridade pessoal e a solidariedade podem derrubar os fundamentos da opressão.